Muito bem, né? Vamos cumprimentando aí a todos, né? E mais uma vez nos colocando então para nós darmos sequência, né? Continuidade a mais uma de nossas jornadas relacionadas aos Yoga Sutras, né? De Patanjali. Nós estamos na quarta sessão e hoje nós vamos então ao 16º Sutra, né? Nós vamos falar então. Estamos falando sobre essa relação objeto-mente, estamos falando sobre as relações dos gunas e, claro, também nós estamos observando, né, as movimentações das percepções mentais que ocorrem em Chitta. Estamos trazendo algumas deliberações, algumas observações de forma muito rasa. Por que digo forma rasa, né? Porque quanto mais mergulharmos na veia e no caminho, né, transcendente da Raja Yoga, mais informações vamos coletar, né? Gosto de utilizar palavras, né, que amigos de caminhada nos dizem que quanto mais conseguirmos, né, adentrar aos caminhos, mais o pé da letra se resolve, né? Mais o pé da letra traz as informações, né? Nós vimos então nesta continuidade de caminhos, eu vou até aproveitar e vou retornar, tá? Só para pegar o gancho com vocês, jamais deixar apagado esse gancho, que nós estamos vendo, né, sobre a teoria da percepção mental, tá? Utilizando então percepção mental em um sentido amplo, e nós estamos vendo então dois tipos inteiramente diferentes de elementos que estão desenvolvidos na percepção mental. De um lado é preciso haver o impacto do objeto na mente através das propriedades e características, e do outro Purusha, né, para iluminar a mente com a luz da consciência. A menos que ambas condições estejam simultaneamente presentes, não pode haver percepção mental alguma, pois a mente em si mesma é incapaz de perceber. É Purusha o verdadeiro percebedor, embora ele se mantenha no segundo plano, e a iluminação da mente com a sua luz da sua consciência faça parecer que é a mente que percebe. Este fato só pode ser compreendido quando a mente é inteiramente transcendida e a consciência de Purusha está concentrada em seu verdadeiro Swarupa, em plena consciência da realidade. Hoje as temperaturas estão um pouco mais baixas, não tanto, né? Nós temos uma média de 15 graus. É mediana essas temperaturas aqui para a região sul, mas deu para ver como afeta a relação dos animais, né? Os animais querem procurar um lugar quentinho para ficar. E aí eles ficam assim, ficam tentando, eles vão vagarosamente tentando, quer ver? Espera para vocês verem um instante, ó. Eles não desistem, eles ficam, ó, é normal. Fica aqui, meu mochinho. Pronto, assim, assim. Fica aí. Ela vai, daqui a pouco ela vai braba. Fica aí. Isso, organiza aí. Daqui a pouco ela vai ficar irritada um pouco, vai embora pra lá. Isso, aí. Eles querem pegar um pouco de calor, né? Mas enfim, vamos lá dando continuidade então, né? Vamos falar um pouquinho a respeito então de tudo isso. O sutra anterior falava assim e nos trouxe informação sobre o seguinte tema. O objeto, sendo o mesmo, a diferença entre os dois, o objeto da cognição, é devido aos caminhos separados das mentes. Então a gente falou um pouco sobre as mentes, falamos um pouco sobre duas mentes, né? Fazendo as percepções dos objetos. Falamos que cada uma vai ter uma experiência, né? Isso é colocado em balança para poder se entender essas diferenças, sempre vão haver, né? O 14º Sutra, a essência do objeto consiste na singularidade da transformação dos gunas. Fantástico, né? Apoiamos em um conhecimento muito amplo nesse exato momento. O 13º Sutra, eles são manifestos e não manifestos, são de propriedades dos gunas. E o 12º Sutra falamos, né, sobre passado, presente, futuro que existem na sua forma real, né? Inclusive, nunca esqueçam, para poder ampliar os assuntos relacionados aqui, a base do Sutra de número 12 também, que é muito importante, né? Porque nós temos que fazer uma observação que Paktri em si, ela é, né? Ou seja, Paktri não some, Paktri não
sentido de não existência. A gente sabe que mesmo em não existência ela está ali, mas eu quero dizer assim, sumir literalmente, né? Some, ela não se aditiva, ela não é colocada, ela não é retirada, ela não é deslocada, ela é transmutada, né? Pactra é a mesma. Pactra é a mesma. Deixa eu tentar fazer uma explicação da relação do que eu quero fazer, fazendo uma combinação, fazendo um exemplo, né, sobre o período que nós estamos vivendo. Nós estamos em 2021. É interessante frisar isso porque pode ser que esses conceitos, com o passar dos anos, mudem. E há uma palavra muito forte de senso comum que as pessoas dizem: a água vai acabar, né? A água vai para onde? Ela vai sair do planeta Terra, ela vai evaporar, e vai evaporar para onde? E mesmo que for evaporada, ela só mudou seu estado físico. Para onde vai a água? Que a água vai acabar, tá? Então há um senso comum que leva ao entendimento dessa palavra no escopo que eu acabei de dizer. A água vai acabar, né? As águas dos oceanos, a água em si, né? Ela vai acabar. Então não há um raciocínio, né, do entendimento do que significa esse acabar. Então nós podemos pegar esse mesmo raciocínio, né, e trazer para vocês que a Pactra é por ela é. O que ela passa é por transformações, mutações, modificações, alterações, né? E a percepção mental, vocês acabaram de fazer ali já a leitura junto com a gente, se dá através de Purusha, que profundamente ilumina Chitta, né? E Chitta posteriormente recebe o campo de todas as vibrações, é um mecanismo, é apenas mecânica, né? E ela traz então coletadas informações para processar todos os dados coletados, e Purusha traz o observador, é o eterno observador, né? Aqui como está a palavra, né? Hoje vamos falar um pouquinho de um tema, né, relacionado a uma pergunta muito interessante. Essa pergunta não é em vão, né? Essa pergunta não é em vão no tempo de Patanjali e não é em vão para os tempos de agora. Aqui diz assim, ó: nenhum objeto é dependente de uma mente. Que seria dele quando não fosse por ela percebido? Tá? É bem curioso essa pergunta, né? Por que Patanjali deixaria no ar esse sutra? Né? Porque ocorre o seguinte, né? Para não ter, apesar de já, de certa forma, ter divergências entre escolas ou divergência entre interpretações, ou muitas vezes pessoas que poderiam vir ou querer colocar interpretações, palavras e achismos sobre as afirmações ou não afirmações do mestre. Então ele já deixa esse tema de uma forma propositiva, né, para um pensamento e um entendimento da linha do raciocínio de que ele quer trazer, né, da sua linha de raciocínio. Apesar de que muitas pessoas ainda acham aqui interpretações, muitas pessoas interpretam à sua maneira, muitas pessoas dizem, não, mas está aberto, né? Ele não deixou fechado. E é verdade, não deixou fechado, não deixou aberto, mas precisa-se cada um de nós ter acesso a essa discussão, ter mais ou menos um método de entendimento do que aqui quer dizer, tudo isso alicerçado, né, sobre o que nós acabamos de ver até agora. Nós temos que parar para refletir sobre esse tema, é muito importante, né? Ó, nenhum objeto é dependente de Chitta, de uma mente. Né? O que seria dele, pois, quando não fosse percebido? Tá? Deixa eu destacar, vamos trazer agora um exemplo da discussão. Nós estamos vendo aqui esse objeto, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, está aqui o objeto, é um marcador de página, né? Muito bem surrado, muito bem batido pelos anos, ele está aqui, um marcador de página. Correto? Ó, nós estamos iluminando, Chitta, né, através de toda a manifestação, impacta, todos os impactos causados, impacta tudo que está acontecendo na singularidade dos gunas, toda a movimentação, tal. Ele está, né, aqui disposto em vibração, movimento e inércia,
e nós estamos percebendo, né? Está vibrando aqui, os meus sentidos, a mente, Chitta e seus postos avançados fizeram as leituras, passaram, né, por todos as filtragens dos meus corpos, gerando aqui então, né, emoções, sensações, pensamentos, volição, toda a situação aqui, e eu estou aqui vendo ele, né? Está aqui um objeto, né? Inclusive tem algumas palavras escritas aqui, vocês não vão estar percebendo a câmera, mas tem, né, palavras escritas aqui. E aí eu faço a pergunta para vocês: o que acontece com esse objeto quando eu boto aqui dentro do livro e nós fechamos o livro? O que acontece com o objeto? Essa é a pergunta, né? Dentro do raciocínio do senso comum, a gente vai dizer que o objeto está ali. Não, ele continua ali. Mas será que ele muda suas propriedades? Será que ele muda sua essência? Será que ele altera-se em seus componentes? Será que ele pode se fundir-se ao papel? O que acontece? Né? Chitta não está o percebendo. O que acontece? Né? Olha aqui, aí a gente vem abrir de novo aqui. Aqui está ele. Chitta passou a iluminar de novo ele. E ele está aqui. Né? Então esta é uma pergunta, e esta é uma exposição que Patanjali quer tratar dentro desse sutra, para que nós possamos, né, fazer uma observação. Agora nós podemos dizer mais longe, nós podemos usar um outro exemplo mais distante, né, mais forte, vamos dizer assim, para nós podermos refletir sobre os objetos, né? Vamos pensar, deixa eu ver, vamos pensar no ônibus do transporte coletivo da tua cidade. Você o conhece, né? O que acontece? Você não está vendo. O que acontece com esse objeto hoje, agora? O que você tem na mente é só uma imagem de memória desse objeto, né? Mas você não o está vendo. Só se você estiver ouvindo esse áudio aqui, assistindo esse vídeo dentro de um ônibus, mas você não está vendo. E aí? O que acontece com esse ônibus? Né? Exemplo, nós estamos aqui, né, e aqui perto da minha casa, aqui onde eu resido, perto da residência aqui onde nós residimos na cidade onde estamos, temos a cerca de 100 quilômetros daqui, não dá 100, dá 100 quilômetros daqui, nós temos diversos parques nacionais, né? Acho que uns 2, 3 parques nacionais, eu não sei se é só um, porque eles não são eles são afastados um do outro, acredito que sejam uns 3 parques nacionais. Inclusive tem parques estaduais, nacionais, tal, tem canyons, né? Tem os canyons que separam o estado do estado vizinho, tal, tem tudo isso ali, tá? Mais ou menos em torno dessa distância, né? Então tem mais ou menos tudo isso. Então vamos parar para analisar. Eu não estou lá, nós estamos aqui. O que acontece com aqueles penhascos, aqueles montes, aquelas árvores que estão lá, né? O que acontece? Eu não estou lá iluminando com a minha mente Chitta para ver o que acontece, né? Interessante. Então tu vai guardando esses raciocínios, vai pontualizando tudo isso, vai criando situações, vai imaginando situações e vai vendo. É interessante definir, né? Nós já temos aqui ideias, né? Nós temos aqui ideias, nós já temos aqui visões, nós já temos aqui observações e colocações que nos apontam, né? Que nos apontam e nos direcionam que o objeto é ele, né? E que é ele, e que Chitta, né, devido à nossa evolução, nossa profundidade de evolução, é que nos traz a imagem do objeto, que nos forma uma imagem de um objeto. A imagem que está sendo formada para nós, né, nos mostrando o que é esse objeto, é Chitta que apresenta a Purusha, né? Chitta apresenta
imagem, né, a Purusha. Eu já vou explicar também, conceitualizar como isso se dá. Eu só quero destacar para vocês que a relação apresentada a Purusha é por Chitta, né? Então, ou seja, quem está medindo, aferindo, quem está fazendo essas observações é Chitta, iluminada pelo mecanismo do Purusha que está atrás. E Purusha iluminando Chitta, Chitta faz tudo isso e depois o próprio Purusha abastece-se, né, das informações processadas por Chitta. Em Samadhi é diferente. Em Samadhi os víteres da mente são paralisados, tal, e é percebido, né, a mente, os víteres, os movimentos da mente não atrapalham, então o objeto se revela com maior profundidade, né? E em Kaivalya, o próprio Purusha está em sua condição normal e transpassa até mesmo a mente para poder ter as observações sobre essa relação, né, com o Paktri. E, inclusive, ele passa aos domínios de Paktri, né, e passa a ser senhor, né, um senhor em sua posição. Tá? Então, esses seriam os raciocínios que nós devemos ter nesse exato momento. Nós temos que ver que, de certa forma, nós vemos os objetos distorcidos, né, de certa forma, porque a gente nunca tem acesso à totalidade dele, né? A gente nunca tem acesso à totalidade de tudo que o objeto possa ter e possa oferecer. Já é um conhecimento nosso isso, né? A gente nunca tem acesso a toda essa totalidade, né? Quando nós estamos em Samadhi, seus desdobramentos em Samadhi, aí nós conseguimos ter acesso a conteúdos mais profundos relacionados a esse objeto, né? Acho que vocês podem raciocinar por si próprios sobre tudo isso, podem ampliar ainda mais o que eu estou aqui dizendo e podem, inclusive, terem mais, nesse exato momento, mais profundidade já de entendimento do que eu. Nós estamos aqui, como é que eu posso dizer para vocês? Tentando tecer um raciocínio e o raciocínio escapa muitas vezes, mas não significa que a gente não sabe, escapa muitas vezes a forma do raciocinário, o que nós vamos estar aqui falando para vocês. Então, muitas vezes, caminha-se o nosso raciocínio por linhas e caminhos e orientações que dá uma sensação que a gente não está falando nada com nada. Mas a gente, como dizia um grande mestre que eu vi, falava assim, ó, diziam sobre a Helena Petrovna Blavatsky, né, dizia assim, ela sabe muito bem o que ela quer dizer. Ela tem profundo conhecimento, ela sabe muito bem, mas no momento de passar, no momento de ensinar, esse conhecimento é tanto, né, tanto com jargões transcendentais, de uma forma muito... que faltou a forma de explicar, né, de passar não mais condensado aquilo lá, né, mas não que ela não sabe, né. Aquilo ali ficou muito bem intrínseco, fechado, né, hermético para as pessoas que conseguem aprofundar-se e entrar para depois, lá naquele pensamento, entender aquele pensamento. O pensamento não está errado. Então é a mesma coisa aqui, né? Por mais que a gente esteja falando e divagando algumas palavras, não significa que nós não compreendemos. Nós estamos tentando achar palavras para explicar esse contexto todo para você, né, e falar sobre tudo isso. Mas seguindo o raciocínio aqui, para nós não perdermos, né, o veio do que nós estamos falando. Então nós vemos que a disposição do objeto em Paktri, disposto no ambiente, ele é por si próprio, né? O objeto, ele é, né? Ele é ele em si. O que pode estar sendo distorcido nesse exato momento é a minha percepção contra o objeto, né? Devido às dificuldades, devido ao grau evolutivo, devido ao momento que nós estamos vivendo, então é a percepção mental que eu tenho sobre ele que pode estar trazendo informações errôneas, distorcidas e duvidosas, né? Ele é em si, o objeto é em si, inclusive dentro da disposição mais profunda ele é apenas, né, ele não é separado de Paktri, ele é apenas algo que está ali no plano de fundo, né? Ele é apenas algo que está ali disposto, ele continua em Paktri. Por mais que a gente pegue aqui um objeto e coloque flutuar, ele ainda está em Paktri, né? Esse flutuar é porque eu não enxergo aqui o que está por trás, né? Meus olhos não são tão depurados a enxergar,
mas ele está sobre uma base, ele está sobre alguma essência aqui, né, relacionada à Pactra, que podemos destacar que seria o próprio ar. Então, assim, ou seja, Chitta, através da sua uniformidade, apresenta ainda atenuâncias, né, apresenta ainda características que não nos permitem ou não nos deixam ver a profundidade. Nós temos ainda com os instrumentos mal calibrados, né? Os nossos instrumentos, apesar de toda a evolução que já tivemos, mas os nossos instrumentos, eles são mal capacitados a tudo isso. Nós não temos, então, a instrumentação devida e adequada para tudo isso. Mas, com o passar do tempo, nós podemos trazer mais aguçamento, né? Algumas formas de ver, a gente pode ver mais astralmente, a gente pode ver mais etericamente, né? Nós podemos utilizar também formas de percepções para alguns mais detalhadas, através já de alguns desenvolvimentos que vieram fazer. Esses são pessoas que já têm, né, umas certas faculdades que permitem enxergar de outras formas, traz mais elementos, mais conteúdos, consegue ter acesso aos planos, né, dos desdobramentos do Pactra e tal, e consegue trazer algumas informações a mais, né? Então a gente já ouve falar de vários irmãos que trazem algumas informações a mais. Mas o que acontece com o Pactra em si, na sua camada dos gunas, né, no seu ponto específico, é em si. Então quem está trazendo, de certa forma, distorções somos nós. Até porque o Sutran 15 diz isso. O Sutran 15, o anterior, diz assim: o objeto sendo o mesmo. A diferença entre os dois é devido aos caminhos das mentes separadas. Está vendo? Então ele está dizendo o objeto sendo o mesmo. Ele está dizendo que a Pactra é em si, que Pactra é Pactra, né? Pactra é em si. Então, ou seja, é a forma de que eu estou fazendo a leitura de tudo isso e fazendo essa leitura é o que está me apresentando uma leitura, e nem sequer é exata, e nem sequer é correta. Ele está fazendo algumas interpretações, está fazendo algumas, né, algum desenho, está formatando alguma coisa e apresentando para mim. O detalhe que é interessante nós destacarmos, né, que é um processo que ocorre, que nós achamos que nesse exato momento o cérebro, né, Chitta, faz uma projeção mental de campo, né, de espaço, de campo. Então ele apresenta tudo aqui na minha volta, né? Eu espicho o braço aqui, eu sei, eu estou vendo aqui esse cômodo aqui, eu vejo mais alguns itens que estão dispostos aqui. Vocês não veem porque a câmera está focada para cá, né? Eu vejo mais uma caixa ali, que é onde os gatinhos desses aqui estavam deitados ali. Tem o tripé, tem a câmera, tem aqui mais um acessório que fica aqui nesse centro aqui, que é um local que a gente usa para colocar objetos em cima, né? Uma mesinha de centro, né? Tem ali e tal, aqui, que fica aqui nessa base aqui, que eu boto para ir para o canto. Então tem todos os objetos aqui, né? Todo o campo aqui. Só que a percepção mental, né? Chitta faz uma percepção e projeta-se como se estivesse para fora. Só que tudo que eu estou atingindo, né? Seja com o olfato, seja com o meu tato, o tato no sentido da percepção, se está quente, se está frio, se está com o vento daqui, com o vento de lá, o movimento, né? O que eu estou ouvindo, tudo isso, na realidade tudo isso é um campo aberto, né? De percepção de Chitta. Então tudo que está aqui está, na verdade, dentro de mim, né? No sentido assim, eu que estou coletando essas imagens. E aí Chitta está fazendo um processo, está me apresentando, né, para a Purusha, está apresentando para a Purusha, para essa imagem, né, que eu consigo ver com os olhos. Exemplo assim, que se desenha à minha frente. Tanto que se nós fecharmos os olhos agora, ó, fechamos os olhos, né? Eu consigo trabalhar mais com os ouvidos, daí, olha só, eu fico ouvindo, eu fico, né? Eu ouço, eu começo a ouvir, e aonde está meu ouvido é o mesmo processo, né? É o meu campo de percepção, de Chitta. São exercícios interessantes de se fazer, né?
porque agora eu faço a pergunta, será que agora quando nós fechamos aqui os olhos, né, tudo aquelas imagens, elas modificam-se, desaparecem, tudo aquilo lá são... É Chitar que modifica isso, né? Chitar não está lendo nem de forma adequada. Ela está criando-me aqueles desenhos, aquelas percepções, né? Aquelas cores, as tonalidades, profundidade. Mas somente em Samadhi, né, nos reveladas as totalidades desses objetos, tá? Somente em Samadhi. Nós já aproveitamos esse caminho todo, né, alargando-nos nessas colocações, né, eu acho que já ficou bem claro para entendermos, né, um pouco mais sobre esses pontos específicos, sobre as transformações, sobre os movimentos, né. O que nos faltaria agora é uma leitura sincera, né, uma leitura sincera do que está sendo colocado aqui em 2 parágrafos, uma meditação mais profunda, né, quanto às palavras, né, que aqui estão. Dizem que, não sei se você vai captar o som dessa revoada, né? Não é bem uma revoada, mas é alguns pássaros passando, exóticos passando aqui por cima. Não sei se captou o som, né? Isso apresenta-se como uma mudança, né, climática. Eles estão rumando para o norte, né? Essa é uma revoada de pássaros fugindo, né, do frio que vem do sul. Eles estão rumando para o norte, né? Isso vem mostrando então já as mudanças climáticas que ocorrem aqui no sul. Mas enfim, acho que já deu para nós começarmos a ter mais ou menos uma ideia aqui. Agora vamos entender por que Patanjali quis deixar isso, quis trazer esse pensamento e deixar bem focado esse pensamento, né? Não é à toa, né? Patanjali não quis deixar distorções, Patanjali não quis deixar margem para interpretações, apesar que já há, né? Mas Patanjali que nos deixar. Então nós vamos ver o que Taimini nos traz de pensamento, do que Taimini também nos traz de colocações. Taimini é uma pessoa muito singular. Ele aproveita para trazer as informações de como pode ser a visão nas escolas da Índia, de como o pessoal está vindo por lá na região do Ocidente, e que vem nos trazer, né, ou melhor, na região do Oriente, né, e vem nos trazer uma visão de como nós aqui do Ocidente temos que nos relacionar com tudo isso, para que nós também não distorçamos, né, algumas coisas ou não interpretemos errado. Apesar de que, quando chegamos ao final da leitura, é deixado uma margem, né, para que cada um pense por si só, né, dizendo assim, a situação aqui é isso, mas você que sabe de que lado você quer se apoiar, de que lado você quer ir ou de que lado você quer seguir. Mas de um determinado momento a realidade se revelará a você, né? Os próprios desdobramentos em Samadhi, as próprias preposições das suas buscas vai lhe trazer um entendimento profundo sobre isso. E para vocês verem, né, a seção de número 4 aqui, o Sutra número 16, ele traz uma discussão que nós estamos falando no modo raso. Né? Vamos supor que nós já estamos em Samadhi, que nós estamos desdobrando em Samadhi. Como observar tudo isso desdobrado-se em Samadhi, né? Como observar tudo isso? Essas observações em Samadhi. Então são coisas que não são deixadas por mera casualidade, não é para encher linguiça, não é meramente para se ficar aqui para que haja, né, apenas uma citação dentro do livro, uma exposição dentro do livro e nada mais sobre isso. Não, é de forma muito profunda. É para que faça de verdade uma observação muito minuciosa, né, muito profunda sobre tudo isso. É para que se tenha realmente, né, uma observação profunda referente a tudo isso. Eu só quero destacar que com esse sutra aqui, nós estamos chegando, gente, né, praticamente já a um passo e nós estamos praticamente na metade do caminho, né? Nós temos 33 sutras para estarmos passando, né? 33 sutras dessa sessão. Hoje nós estamos no 16º. Já estamos praticamente na metade, então, dessa jornada do fechamento, né, dos Yoga Sutras. Nós estamos em 4 meses, nós vamos mais 4 meses, então,
para poder fazer o fechamento de todo esse trabalho aqui, né? Nós estamos já chegando ao término desta jornada que nós viemos aqui nos apoiar, essa jornada que a gente veio destacar para todos aqui, que nós iríamos fazer, né? Enfim, vamos então um pouquinho de leitura, gente. Vamos lá então um pouco de leitura para nós trazermos mais entendimento, né? Quarta sessão, 16º Sutra, né, que diz assim, ó, nenhum objeto é dependente da mente. Já traz uma colocação muito forte, né? O objeto não depende da mente, ele é por si, né? Que seria dele quando não fosse por ela percebido? Ele some, ele passa, ele existe, ele não existe, ele está ali, ele não está ali. O que vocês acham, né? Agora nós vamos um pouquinho de leitura, então, e vamos parafrasear, vamos raciocinar, vamos pensar um pouco mais sobre as coisas que estão expostas aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho o livro aqui. Se cada objeto de percepção mental é um simples amontoado de propriedades que produzem diferentes impressões em diferentes mentes, então a percepção mental pode ser considerada como um fenômeno puramente subjetivo, podendo-se arguir que o objeto não precisa ter uma existência independente do agente cognitivo, isto é, a mente. Esta teoria filosófica puramente idealista é sugerida pela objeção levantada nesse sutra. Ponto. Olha que interessante, né? Se cada objeto de percepção mental é um simples amontoado de propriedades, de dharmas, né, que produzem diferentes impressões em diferentes mentes. Nós já vimos isso, né? Então a percepção mental pode ser considerada um fenômeno puramente subjetivo. Reflita muito bem essa definição da palavra subjetivo, né? O que fala o objetivo, o subjetivo. Aí vamos dizer assim, subjetivo como se fosse em segundo grau, né? Algo como se fosse apartado, atrás, está ali, mas nós não estamos vendo, né? Vamos destacar assim. Deixa eu trazer para vocês uma ideia de subjetivo, né? Uma ideia aqui. Nós vemos o carro em movimento, né? As rodas do carro rodando, mas de forma subjetiva, né? É a força do motor que empurra o carro. Dá para fazer uma analogia, mas entender um pouco mais, né? E aqui diz assim, podendo-se arguir que o objeto não precisa ter existência independente do agente cognitivo, isto é, a mente. Então é muito interessante que se reflita sobre o tal do agente cognitivo, a mente, tá? Importante que você reflita sobre o objeto, né? Vamos fazer uma exposição aqui, eu estou com a mão aqui, ó. Estou sentindo o tato, ó. Não, o que eu quis provocar com isso? Eu botei a mão e fiquei fechando o olho, né, para não ter mais essa percepção de visão e ver se o tato se altera, referente a tal objeto e tal. Comparações, exercícios, exemplificações, né, situações que a gente vai buscando para poder fazer essas compreensões, né. Lembra-se que o nosso templo é nosso templo, nosso espaço, laboratório de ciência é o nosso próprio corpo. Então nós estamos aqui experienciando. Tá? Essa teoria filosófica puramente idealista é sugerida pela objeção levantada nesse sutra. Se o objeto da percepção mental é apenas um produto da mente que o percebe e não tem existência independente própria,
Então, o que acontece com o objeto, ou melhor, o que acontece ao objeto quando a mente cessa de percebê-lo? Olha só como agora vem dramatizar, né? Vem problematizar, vem... Se o é a minha mente que está vendo o objeto, né? Inclusive é a minha mente que está apresentando para mim esse objeto. Da forma, com as propriedades, agora a coisa ficou, né? Fica mais... Eu estou olhando aqui que o nosso apoio de gravador de voz que eu tenho para melhorar o áudio, ele está já dando uma sinalização da sua bateria. Mas eu trouxe as reservas aqui, qualquer coisa a gente vai ter que fazer a substituição. Pode ser que não precise. Talvez vai nos exigir a substituição daqui a um pouco. Mas tudo bem, acho que temos ainda força para irmos até os 20 minutos finais. Mas então, voltando ao raciocínio, né? Se o objeto de percepção mental é apenas o produto de Chitta que o percebe e não tem existência independente própria, então o que acontece ao objeto quando a mente cessa de percebê-lo? Nós temos que entender que Chitta está produzindo o efeito. Nós temos que meditar que Chitta é o que está apresentando a Purusha, essas características da forma que eu estou vendo, mas isso é a forma que Chitta está apresentando-me. As disposições de Paktri continuam ali, elas estão ali. Se alguém está vendo algo errado, se alguém está apresentando algo distorcido, se alguém está apresentando algo em sua forma que não é Chitta que está criando Maya, que está criando ilusão, é Chitta que está fazendo tudo isso. Então qualquer alteração que tiver, né, qualquer alteração que tiver na forma de propriedade, de conteúdo e tudo mais, Chitta, né, Chitta de certa forma afetou o entendimento entre o objeto. Tá? Uma coisa que eu acho que é muito interessante de refletir aqui, né, que é interessante de fazer uma reflexão, que nós temos também um tríplice apoio aqui, né? Nós temos que ver que Chitta é um dos apoios e Chitta também está no centro, no campo de centro. Chitta também está no campo, né? Chitta também passa a estar integralizada, ou vamos dizer assim, passa a estar nessa emulsão junto com Paktri. Será que a própria presença de Chitta afeta de determinado ou determinada forma ou determinado ponto Paktri? Então raciocinamos sobre isso, né? Refletimos e tentamos buscar um entendimento sobre isso. Dentro dos três, vamos botar dos três apoios do universo, né? A Paktri, Chitta e Purusha. Será que a Chitta ela afeta, ela modifica as predisposições, ela modifica, ela de certa forma ela altera as propriedades de Paktri, ela modifica o ambiente onde ela está? Nós podemos modificar com ação física, né? Se eu pegar esse objeto aqui, mas já tirei de sua posição. Então tem raciocínios que nós podemos fazer, que nós podemos tecer aqui para poder mergulhar um pouco mais, né, nessa discussão e obter um pouco mais do raciocínio em sua profundidade do que ele quer nos passar, né, do que ele quer nos dizer. Será que a presença de Chitta altera de certa forma a disposição do ambiente? Já ouviram falar do poder mental, do poder da mente, né? A transmutação. Pense então, raciocine. Quando um mestre, né, modifica, altera, quando um mestre faz o que pode ser feito, realizável, né, de um objeto e modifica-o. Vamos analisar também isso.
Olha só, ficou mais apimentada a discussão, né? Ficou mais apimentada. Aqui diz assim, ó, se aceitarmos a teoria puramente idealista, segundo a qual os objetos no mundo exterior não têm existência real própria, sendo apenas criação da mente, seremos levados então à absurda conclusão de que o mundo exterior aparece e desaparece conforme... Deixa eu fazer a leitura de novo da resposta. Acho que nós vamos voltar mais lá em cima. Se o objeto de percepção mental é apenas um produto da mente que o percebe e ele não tem uma existência independentemente própria, então o que acontece quando o objeto da mente cessa de percebê-lo? Se aceitarmos a teoria puramente idealista, segundo a qual os objetos do mundo exterior não têm existência real própria, sendo apenas criações da mente, seremos levados à conclusão de que o mundo exterior aparece e desaparece conforme o aparecimento e o desaparecimento dos objetos na mente de cada indivíduo, sendo difícil explicar a uniformidade das experiências de diferentes pessoas com relação a diferentes coisas e a harmoniosa coordenação de observações feitas por diferentes indivíduos. Ponto. Então, o que nós temos que parar para meditar aqui? É que eu acabei trazendo uns pontos de reflexão ali no meio para apimentar e acalorar um pouco mais a discussão e acabou distorcendo ou tendencionando a um distorcismo do que o livro realmente quer dizer. A ideia, né, a teoria idealista diz que é uma ideia, né, que quando a mente, inclusive é a pergunta que Patanjali, que Taimini faz e posteriormente ele explica essa teoria idealista, que diz que quando o Chitta não está sobre o objeto não existe. Agora clareou, né? Essa é a forma da teoria. Ela está dizendo isso. Né? Chitta não está sobre o objeto, então naquele exato momento o objeto não existe. Perfeito? E aí está dizendo então aqui, né? A resposta fala assim de Taimini: se nós aceitarmos essa teoria, segundo a qual no mundo exterior que o mundo exterior não tem uma existência real própria, sendo a criação apenas de Chitta, seremos levados à absurda conclusão de que o mundo exterior aparece e desaparece, conforme o aparecimento e o desaparecimento dos objetos na mente de cada indivíduo, sendo difícil explicar a uniformidade das experiências de diferentes pessoas com relação a diferentes coisas e a harmoniosa coordenação de observações feitas por diferentes indivíduos. Essa então é a teoria idealista, né? Mas é muito complicado. Então significa que se eu fechar meus olhos e o meu corpo vai cair? Né? Agora nós temos que ver, nós temos que refletir que tem várias interpretações aqui, dependendo do grau evolutivo de cada um dos pares, né, que estarão fazendo as leituras de tudo isso. Né? Nós temos que entender que o que está aqui apresentando-se é Chitta que está vendo. Mas não é que isso seja a forma real, isso aqui é Maya, ilusão, não é a forma real, mas não significa que não tem impacto aqui. Né? Tem algo a se depurar, algo a evoluir, elementos a serem, né, ampliados, situações a serem melhores dirimidas, né, melhores compreendidas. Tá? Mas a gente observa que nessa teoria idealista fala que aparece e desaparece a todo momento. Aparece e desaparece. Eu não vou colocar pimenta nesse aparece e desaparece, mas tem uma interpretação muito interessante do aparecer e desaparecer. Inclusive o Sutra 33, né, vai falar sobre isso, que é o último Sutra. O último Sutra aqui das nossas exposições vai dizer um pouco mais sobre isso. Já falamos um pouco sobre isso, né?
a razão e a compreensão mostram que não há possibilidade de ver isso, né? Essa janela idealista, né? Mas ela, de certa forma, ela está arranhando sob uma casca, né? Essa teoria idealista, ela encontra-se apoiada, né, na casca, e ela está enrolada na casca, né? Se nós olharmos pela casca, gera-se uma determinada janela de possibilidade, ou uma janela de dúvida, apesar de muitos aqui dizer que nós não vamos ter dúvida, evidentemente que não, mas ela gera uma interpretação na casca, né? O que eu quero dizer na casca? Superficial. Mas quando a gente para entender isso profundo, com os ensinamentos do yoga mais profundos, né, os ensinamentos dos mestres, a gente vê que não há janela para isso, né? A gente vê que não há janela, e nós entendemos que é Chitta que está sendo o veículo no entremeio, e que se tiver alguma forma de situação adversa, provocada por Chitta, e que sequer Chitta apresenta-nos a nós uma determinada forma ilusória, né? Chitta está criando meios, está criando condições, está criando situações que não são, né? Tu é uma figura, tu é uma figurinha, que não são essas condições, né? Até hoje nós temos, né? Nós temos hoje uma forma já muito prática de nós relacionarmos, né? Nós já estamos tão acostumados e cansados de ver a fisionomia, que nós vimos aqui, exemplo, olhos, né? Olhos, nós vimos as orelhas, nós vemos aqui todos os anteparos, aqui todo. Nós já estamos acostumados a ver a questão do rosto. Mas para quem nunca viu um rosto, imagine uma pessoa cega, né? Cega mesmo, que volta a enxergar, que nunca tenha visto um rosto, ele começa a ver um rosto, ele se assusta. Ele vai dizer assim, meu Deus, que coisa horrível, feia, né? O que é isso aqui? O que é isso? Ele vai se assustar. Porque isso aqui são apenas, né, modelações colocadas, dispostas, para que nós tenhamos, né, a melhor adaptação, adequação dos nossos sensores, para que nós possamos estar tendo contato com o Chitta, aqui o cérebro, né, físico, para que possa ter os mecanismos, esses dispositivos dos sentidos ativos funcionando. Né? Nós que estamos já acostumados, habituados a nos enxergar, a nos ver dessa forma, né? Basta você olhar isso, muitas vezes aqueles insetos, né, a gente olha que horríveis, que feios, tal, mas pergunta se eles se acham feios entre si, se pudessem ter o discernimento e o raciocínio de perguntar. Então tem bastante coisa que nós temos que analisar no meio de tudo isso, né? A posição dos olhos, dos ouvidos, né? A forma que tudo isso está aqui para poder trazer informações, a imperfeição de tudo isso. Raciocínio, gente. Nossa, isso é o yoga. Claro que é importante meditar, né? Importante é a meditação. A meditação é que vai trazer para você o profundo. Aqui vai dizer assim agora, olha, vamos ver o que o Taimni quer nos dizer, quer trazer sobre esse pensamento. Aqui diz, é inútil, deixa eu pegar aqui na mão, fica mais fácil. É inútil prosseguir no exame das implicações dessa teoria. Qual teoria? A teoria idealista, que nós acabamos de citar. Basta notar que Patanjali não a aceita. A filosofia do yoga reconhece a existência de, entre aspas, objetos, porque entre aspas, de pacta, de objetos externos à mente. Deixa eu fazer a leitura de novo da frase completa. É inútil prosseguir no exame dessas implicações dessa teoria. Basta notar que Patanjali não a aceita. A filosofia do yoga reconhece a existência de objetos externos à mente. Estes é que estimulam a mente de um modo específico e produzem as impressões percebidas então por Purusha. Olha que frase linda. Estes
estimulam a mente de um modo específico e produzem impressões percebidas, então por Purusha. Na verdade, os objetos produzem impressões são consideradas meras combinações dos gunas. Já vimos aqui atrás, né? Já lemos sobre isso. Já vimos sobre a movimentação dos gunas, já falamos sobre acho que vai vir chuva. Já falamos sobre as existências, né? E a não existência. Já falamos sobre as transformações, né? Aqui diz assim no 13º Sutra da 4ª seção. Eles são manifestos e não manifestos, são de natureza dos gunas. A essência do objeto consiste na singularidade e transformação dos gunas, 14º Sutra. 15º, o objeto sendo o mesmo, a diferença entre os dois é devido aos caminhos separados das mentes. Tudo já está falando aqui, né? E aqui está dizendo, na verdade, os objetos produzem impressões, são considerados meras combinações dos gunas. Também é verdade que a mente percebe. Também é verdade que a mente percebe não os próprios objetos, mas as impressões produzidas por eles. Bacana, bela definição, né? Bela definição. Ainda assim, há algo externo à mente que a estimula a formar imagens, qualquer que seja a sua natureza. Ponto. Então, quem é que está formando aqui? É Chitta que está fazendo essas organizações. Mas se toda a deficiência, a adversidade e o mundo de Maya que se forma, é Chitta que está fazendo isso. Pakti está ali. Talvez esteja nesses arranjos, talvez não esteja nesses arranjos, mas não podemos negar a Paktri. Paktri é Paktri. Né? Aqui diz existência e não existência, aqui nos sutras de trás. Né? E nós já falamos sobre isso, não vamos confundir por esse momento. Eu falei que todo objeto para existir, ele tem de não existir. Toda a situação. Já fizemos esse jogo relacional, filosófico, né, profundo. Né? Tem que estar ali. Inclusive, para algo transmutar-se, tem que sumir algumas essências atrás. É o jogo de Paktri, gente. É o jogo de Paktri. Para isso estar aqui, o Paktri se molda, se desenha para outras coisas não estarem. Já falamos sobre tudo isso. Está tudo ali anotado, tal. É só voltar aos sutras anteriores. Então a gente vê que é a única relação, mas é Chitta que, né? Chitta que faz a leitura. É Chitta que está vendo as impressões. Aqui diz, também é verdade que a mente percebe que a mente percebe não os próprios objetos, mas as impressões nela produzidas por eles. As impressões, nós não estamos vendo a realidade total, por isso que precisamos de Samadhi, por isso que precisamos para ver, né? Ainda assim, há algo externo à mente que a estimula a formar imagens. A gente tem que... É a Chitta trabalhando, né? Chitta faz as medidas, Chitta passa nos filtros. O que eu quero dizer com filtros? Emoções, passa no concreto, passa no abstrato, né? Faz as devidas formações e compõe-nos uma imagem que apresenta Purusha, com as correções e tudo mais. Tanto que quando a gente tem deficiência nos nossos postos avançados sentidos, temos deficiência na formação das imagens. Por isso que uma pessoa muitas vezes precisa de um corretor auditivo, precisa de um corretor ocular, por causa disso. Eu vou reler a frase de novo, tá? Ainda assim, há algo externo à mente que estimula a formar imagens, qualquer que seja sua natureza. Conclui-se, pois, que a teoria da percepção mental, que se baseia a filosofia do yoga, segue um caminho médio entre o puro idealismo e o puro realismo, reconciliando em harmoniosa concepção as características essenciais de ambos.
Os princípios postulados da teoria são dados em alguns dos sutras seguintes. Então a gente vai nos sutras seguintes a se falar sobre tudo isso. Mas observa que aqui vem esse fundo, traz um esclarecimento, né, do porquê que muitas pessoas levam a interpretar que desaparece e some, né? Porque muitas pessoas acreditam que não existe mais, né? Porque muitas pessoas acreditam que é mudado, que é alterado e tudo mais. Está aqui no final, né? Conclui-se, pois, que a teoria de percepção mental que se baseia a filosofia do yoga seguirá um caminho médio, segue um caminho médio entre o puro idealismo, a teoria idealista essa aqui, e o real, reconciliando em harmoniosa concepção as características essenciais de ambos. Pegando aqui, né, entendendo, adaptando, trazendo informações, os principais resultados dessa teoria serão postulados em alguns sutras seguintes, ou dados, né? Aqui está escrito a palavra dados em sutras seguintes. Eu acho que deu para deixar claro essa discussão, acho que deu para deixar claro esses períodos de meditação sobre todas elas. Né? As meditações reflexivas, meditações mais profundas vão estar trazendo mais informações sobre tudo isso, né? 17º Sutra, que nós vamos estar vendo no nosso próximo encontro, diz assim, ó, o objeto será ou não conhecido em consequência de a mente ser ou não colorida por ele. Olha que interessante para fundamentar mais ainda o entendimento do 16º Sutra. Né? Então tá aí, tá? A gente vai fechando por aqui esse momento, essa discussão. Eu espero que tenha trazido luz ao entendimento, né? E espero que nós tenhamos deixado uma boa marca de registros, né, sobre o entendimento de tudo isso. Espero que você tenha servido de base para o teu entendimento, servido de base para você ter compreendido com profundidade o que aqui quer expor, e nós vamos fechando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam mais uma vez. Obrigado a todos que se manifestam através do nosso WhatsApp, né, que trazem informações, que vão trazendo conteúdos, que vão agregando, né, pontos e contrapontos. Agradeço a todos pelo carinho e Namastê. Sai